Olá! Está começando agora mais um 5 segundos. O tema dessa semana foi jogos, e o desafio dessa semana foi procurar, dentre vários jogos, 5 jogos com pelo menos mais de 10 anos e jogá-los novamente para dizer se eles continuam tão bons quanto eles eram quando eu ainda era uma criança. Eu senti uma certa dificuldade porque muitos dos jogos antigos só podem ser jogados por emulador. Então eu fiz uma lista de vários jogos da minha infância, da minha adolescência, e daí fui procurando qual deles foi relançado, mesmo que no modo emulado, para os consoles da nova geração. Lembrando que eu não estou ganhando R$1 de nenhuma empresa para fazer merchandising dos jogos dela, só vontade própria. Mas quem sabe um dia. E o primeiro deles foi Sonic Adventure 2, para Dreamcast. O jogo se passa um tempo depois de Sonic Adventure 1, só que dessa vez Sonic conta com o apoio de Tails e Knuckles. Esse é o primeiro jogo do Sonic que você pode jogar com os vilões, e cada um deles tem funções e habilidades completamente diferentes, inclusive as histórias são diferentes. Uma coisa que me chamava muita atenção quando eu era criança é que a trilha sonora desse Sonic ela é muito energética, assim como os cenários que são extremamente coloridos e brilhantes. Já a jogabilidade tem 2 pontos fracos. O primeiro é o cenário. Por ter texturas repetidas, ele acaba se tornando difícil de interagir e às vezes você se perde no mesmo ponto. Outro fator ruim no jogo são os controles. Mover um personagem e mover a câmera às vezes pode dificultar muito e você fica preso em ambientes e acaba morrendo por causa disso. Por isso eu fiquei extremamente dividido entre a opinião, então não sei opinar se vale a pena ou não. Mas se você quiser conferir, dá uma olhada na PlayStation Store, ele está lá à venda. O segundo jogo da lista é o Castlevania Symphony of the Night, da Konami. O jogo foi desenvolvido em 1997 para PlayStation e conta a história do Alucard, o filho do Drácula, que vai no castelo do próprio pai para destruir o castelo e o pai. O jogo foi produzido completamente em 2D e possui um visual extremamente bonito, além de uma trilha sonora envolvente. Além disso, o jogo tem um mapa bem grande, tem diferentes finais e inimigos bem exóticos para se derrotar. Uma das coisas que me chamava muita atenção em Castlevania Symphony of the Night durante a infância era o cabelo do personagem principal, o Alucard. Ele era todo esvoaçante, prateado, e você vai se movendo e deixa um rastro de Alucards. A jogabilidade, por sua vez, se manteve a mesma do PlayStation, maravilhosa. O que eu acho que poderia melhorar seria o uso dos controles L3 e R3 na mobilidade do Alucard. Contudo, isso não atrapalha durante o jogo. Esse é o tipo de jogo que vale a pena jogar novamente, está disponível na PlayStation Store e eu recomendo para todo mundo. Voltando um pouquinho mais no tempo, na verdade em 1992, tem o Super Mario Kart. O Mario Kart não tem história, é um jogo de corrida onde você pode usar itens contra os seus inimigos, é uma coisa completamente incerta, você pode começar por último e terminar como o primeiro, assim como você já está em primeiro e antes da linha de chegada ser acertado por um cogumelo e acabar por último. Recentemente eu joguei o Mario Kart 8 para Wii U e é realmente sensacional. O melhor Mario Kart da história, bem diferente assim dos anteriores, só que dentro dele tem um mapa do Super Nintendo. Isso foi o que despertou o interesse de jogar o anterior. Contudo, o jogo do Super Nintendo é de longe o mais difícil. Primeiro por causa do controle, a jogabilidade dele não é tão boa, aquele controle do Super Nintendo não favorece tão bem. Segundo, a pouca diversidade de itens. Por ser um jogo do Super Nintendo, o jogo tem um gráfico bem abaixo do normal, completamente pixelado, mas isso não deixa de ser muito bonito para a época. Então, pela dificuldade e pelo resto, eu fico em dúvida e mais uma vez eu não sei opinar se vale a pena ou não. Se quiser dar uma conferida, o Super Mario Kart está na Nintendo eShop, tanto para Wii U como para 3DS. Agora eu vou falar de um dos meus favoritos, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Esse jogo é de 1998 e foi lançado inicialmente para Nintendo 64. Na época foi uma revolução dos gráficos, era extremamente bonito, o mapa todo é incrível. Então assim, a impressão que eu tenho de infância é que o jogo realmente era maravilhoso. E jogando a versão agora para 3DS, eu vi que a impressão continua. O jogo conta a história de Link, uma criança que cresceu numa floresta sem lembrar do seu passado, que é guiado por uma fada para salvar o mundo do mal chamado Ganondorf. Por isso ele conta com a ajuda da princesa Zelda, da fadinha antipática, que fica perturbando o tempo todo na tela, e de um herói chamado Shake. A versão para 3DS conta com a imagem widescreen,
fora uma melhoria nos gráficos. O Link agora tem texturas mais elaboradas, diferentes da no Nintendo 64, que eram bem simples. Contudo, o jogo se mantém da mesma forma, a história continua do mesmo jeito. Apesar de ter uma história linear, o mundo de Zelda é completamente aberto para você desbravar à medida que você vai caminhando com a história. O Nintendo 64 ele tinha um controle muito bom, então a jogabilidade de Zelda no 64 já era maravilhosa. No 3DS teve essa aprimoração porque, como o videogame tem uma tela touchscreen, facilita bastante na troca de itens e utilização dos mesmos. Por essas e outras razões, Zelda Ocarina of Time continua sendo um jogo maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Você pode jogar ele tanto na versão antiga pela Nintendo Shop, como a versão do 3DS, que está disponível aí para compra. Por último, e um dos jogos mais importantes da minha vida, Resident Evil 2 para PlayStation 1. O jogo foi lançado em 1998, 2 anos depois de Resident Evil 1, mas a história acontece só alguns meses depois. O jogo conta a história de Claire, irmã do Chris do primeiro jogo, e Leon, um policial de Raccoon, que no dia que ele ia ser finalmente efetivado, acontece um incidente na cidade que fica infestada de zumbis. Uma das coisas mais legais que eu lembro da minha infância com relação a Resident Evil 2 foi o fato de você jogar no mesmo jogo histórias paralelas. Você pode começar com a Claire ou com o Leon e depois trocar de CD, daí você vai viver uma história completamente diferente. Antes mesmo do assustador Nemesis de Resident Evil 3, Resident Evil 2 tinha o Mr. X, que era um personagem bem semelhante ao vilão da Jill em Resident Evil 3. Só que ele se movia mais devagar, mas mesmo assim, toda vez que ele entrava em cena... Caramba, era cagaço certo. Resident Evil foi um dos jogos que mais me aterrorizou na infância. Eu era muito pequeno na época que ele lançou, então assim, eu tinha uns primos mais velhos e eles me aterrorizavam com as histórias, só que eu ficava apaixonado. Quanto mais eles falavam, mais viciado eu ficava, e demorou um pouquinho para eu ter coragem de jogar, mas quando eu comecei a jogar, fiquei viciado. Jogando recentemente, eu percebi que, apesar dos gráficos serem muito fracos para a atual geração, o jogo ainda tem um suspense interessante. Você ainda se pega puxando o controle porque se assusta com algum zumbi que aparece aleatoriamente. A jogabilidade, pra mim, ainda é maravilhosa. Inclusive, Resident Evil 2 foi anunciado recentemente com um remake para a nova geração. Então eles vão mudar o gráfico, provavelmente vão mudar a jogabilidade. Ainda não confirmaram nada além do anúncio do jogo, mas vamos aguardar mais novidades. Resident Evil 2 é um jogo que eu recomendo bastante. Está disponível na PlayStation Store, não deixe de conferir. Se você curtiu, dá seu joinha, compartilhe o vídeo. Lembrando que esse já é o 4º desafio no mês, ou seja, em breve tem o desafio Bosta no Ventilador. E é isso aí. Um cheiro e até semana que vem.